Isto é Amazônia, deste sábado, vai falar dos 34 anos do Judiciário do Amapá. Uma história encantadora. Início da nossa justiça, precária, embrionária, foi crescendo, evoluindo para esse tribunal moderno, ganhador de prêmios pela excelência dos serviços prestados à sociedade amapaense. Você vai acompanhar essa história a partir de agora no programa Isto é Amazônia. Isto é Amazônia. Muito bem, Roberto Gatto, a gente vai tentar contar essa história, né? Nós tivemos o cuidado, né, de preparar esse material, foi trabalhado cuidadosamente pela Secretaria de Comunicação aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Traz depoimentos exclusivos dos desembargadores, dos primeiros desembargadores e imagens inéditas. Quer ver? Acompanha aqui com a gente. Sonho. Uma justiça boa para a sociedade. Inclusão social. Muito agradecida a Deus. É muito prazeroso. Presença da justiça em todos os municípios. Um trabalho correto. Realização. Uma iniciativa exitosa. Gratidão muito grande ao Amapá. Dever cumprido. A mim só tem uma palavra: gratidão. O marco da justiça, em 1758, com a fundação da vila de Macapá, instalou-se a justiça atrelada à Junta de Justiça do Pará. Em 1833, a gente tem a criação do termo de São José de Macapá, também atrelado à justiça da província do Pará. Em 1841, surge a comarca de Macapá, que esse ano está completando 180 anos. Essa comarca depois foi incorporada à comarca do Baixo Amazonas. Só no finalzinho do século XIX, em 1891, surge então a comarca de Mazagão. Essa comarca também tem uma história interessante. Depois de criada foi suprimida, depois voltou a ser recriada. Durante esse período a justiça também estava atrelada à jurisdição do Pará. 1901, com a resolução da questão do contestado franco-brasileiro, é criada nessa área do então contestado a comarca de Aricaí, hoje a comarca do Amapá, que também está completando 120 anos. Todo esse período estava atrelado à justiça do Pará. Com a criação do território federal do Amapá, em 1943, a gente tem então a justiça passa a ser atrelada ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Criou-se também a comarca de Oiapoque, em 1951, posteriormente ela foi instalada, e só em 1991 é que a gente tem a criação do Tribunal de Justiça. A princípio, o Tribunal de Justiça ele ficou ainda Justiça do Amapá, de 25 de janeiro de 91 a 5 de outubro de 91 do mesmo ano, ela ficou sob a administração do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Já em 5 de outubro, com a posse dos primeiros juízes, né, do Tribunal de Justiça, a responsabilidade passou mesmo para o Tribunal de Justiça propriamente dito. O Barcelo em seguida me telefonou pedindo para organizar a justiça aqui do Amapá. Eu e o Douglas fomos convidados para compor o tribunal. Os outros depois vieram. Eu era juiz em Brasília e me consultaram se eu gostaria de vir para o Amapá para montar a Justiça do Estado. E isso me interessou muito, porque isso acontece com um percentual ínfimo dos magistrados do mundo. Ou seja, ter a oportunidade de instalar a justiça num determinado estado, num determinado país. Eu pedi o Gilberto Pinheiro com o Mário Gutierrez e no interior, por aí,
verificar quais as comarcas, quais os municípios têm condições de ser comarca. Nós precisamos instalar as comarcas. Inicialmente em 11 cidades do estado. Ferreira Gomes foi uma dificuldade para explicar o que era uma comarca, a necessidade de se instalar uma comarca. Nos instalamos no Fórum de Macapá, no último andar, do lado do Bartolomé, para criar a estrutura da justiça, a legislação necessária, enfim, toda a preparação para funcionar o judiciário. Com a transformação do território em Estado, toda a legislação existente foi revogada. Então o Estado não tinha como funcionar, porque não tinha os deputados que estavam em constituinte, os desembargadores não tinham legislação e não existia lei tributária no Estado. O Valtênio, o desembargador Valtênio, que era presidente do TJDF, fez um discurso bonito, ressaltando o Amapá. E no final ele se dirigiu a mim e disse: eu entrego a você, a Vossa Excelência, que eu chamava de Vossa Excelência, a jurisdição das terras do Amapá. Ele distribuía, por exemplo, pela ordem. O primeiro colocado, que foi o Carmo, foi ele que tinha que escolher qual a vara que ele queria, né? Aí vem para o segundo colocado até chegar lá no Oiapoque. Quem passou em primeiro lugar se tornou mais antigo. O tribunal me convocou e eu assumi, como eu disse, com 30 anos. Eu pude escolher qualquer uma das unidades. Aí eu optei por Macapá, eu poderia ser Macapá ou qualquer comarca do interior. O Amapá foi uma opção de vida. Eu desejei conhecer o Oiapoque. Conversei lá no tribunal, que o tribunal já estava composto, né? Que eu gostaria de conhecer a comarca que eu ia tomar posse. Eu tive a grata satisfação de ser o primeiro diretor do Fórum da comarca de Santana, de ter instalado a comarca de Santana. E o primeiro juiz de Ferreira Gomes, nós poderíamos ter a opção de ter escolhido uma outra unidade para ir, uma outra comarca, mas Ferreira Gomes era onde chegava a estrada. Até Ferreira Gomes, um pouco mais até ali pelo Tracajatuba, tinha asfalto. Eu fui designado para o interior, Calçoene e Oiapoque, para cobrir as férias da colega lá que tinha sido nomeada, a doutora Alaide Paula, e fiquei lá no Oiapoque, Calçoene. Eu fui o primeiro juiz de Laranjal do Jari, primeiro juiz. Estávamos lá, foi eu e o desembargador Aldemira para instalar a comarca. Eu fui nomeado inicialmente para a comarca de Tartarugalzinho. É uma comarca que tinha sido criada ali, não era uma comarca das antigas. Antiga nós só tínhamos 5 comarcas. Era Amapá, município Amapá, Mazagão, Oiapoque, Calçoene e Macapá. Qual dos juízes tem que ser nomeado? Então eu sugeri, vamos escolher o Carmo Antônio, que ele passou em primeiro lugar. E em primeiro lugar eu coloco como fosse o mais antigo, né? Ele tomou posse até hoje, está aí no tribunal. Evidentemente que foi muito trabalho, comandado pelo Douglas, e nós criamos praticamente 2 núcleos. Coloquei o Luiz Carlos para cuidar da compra de tudo. O núcleo jurídico cuidava toda da parte jurídica e a parte material tinha que cuidar do que seriam as instalações físicas do tribunal. Nós não tínhamos prédio, nós começamos a construir os fóruns em todas as comarcas. Santana, eu tive que negociar com um clube lá para que a gente pudesse instalar o fórum provisório. Naquela época nós instalamos a comarca, o judiciário, em uma casa que seria destinada à minha morada na Vila Amazonas. Como nós não tínhamos prédio, nós transformamos essa casa em fórum. E nessa transformação a sala da casa funcionava como secretaria de 3 varas, um quarto como gabinete para os 3 juízes e outro quarto como sala de audiências, né? Depois que nós demos posse para o juiz do concurso, melhorou bastante. Toda comarca tem um seu juiz ali, um promotor, um defensor público. Ficou muito boa a justiça aqui do estado do Amapá. O que nós vivemos antes da justiça
do Amapá foi muito difícil. Eu andei Macapá até o Vila Nova a pé. Era promotor, não tinha carro, olha, não tem jeito. Eu vim a pé, 16 quilômetros. Eu e uma outra colega, viemos embora, não tem jeito. Não tinha como vir de Mazagão. Eu vi como era a justiça na época do território. Vejo como era antes e agora como nós estamos. Antes, nós já tínhamos 1 ou 2 juízes que eram de Brasília e os nossos recursos iam para Brasília, demorava, ou seja, a justiça era deficiente, nós não tínhamos toda uma estrutura. O início foi muito sofrido. A experiência de vida superou todas essas eventuais dificuldades. Se hoje se reclama de um apagão, quando eu aqui cheguei, no mês de outubro, nós tínhamos 3 horas com energia e 3 sem. Não tinha nada, não tinha fórum. O fórum foi uma casa do RURAP que foi cedida para o tribunal, onde eu instalei o fórum de Tartarugalzinho. Fui designado lá para a comarca de Laranjal do Jari, o acesso muito difícil. E lá, como lá não tinha casa, como era mais fácil o acesso para Belém, de Laranjal do Jari, do que para Macapá, deixei a família em Belém. Era uma casa que funcionava casa, fórum, era tudo ali. A minha sala era meu gabinete, era durante o dia era gabinete, de onde eu despachava. À noite eu arredava um móvel e colocava minha rede. Macapá abraçava Santana e até Serra do Navio, Tartarugalzinho, tudo era Amapá. Tem uma história que eu sempre conto, eu não esqueço e vou contar enquanto for vivo, porque ela foi impactante, ela foi icônica. Aconteceu comigo. 9 de dezembro de 95, precisávamos ir a Bailique para verificar a possibilidade de instalar um juizado itinerante naquela região que era inacessível e pouco atendida pelo poder público. Mário Gurtiev era o presidente e acertou um helicóptero da Marinha para levá-lo até lá. E o helicóptero chegou cedo aqui. Quando chegou, o Mário estava com 40 graus de febre. Não podia ir, me chamou Luiz Carlos. Vai lá no Bailique, vai no helicóptero da Marinha, leva o coronel, que é o chefe da segurança nossa, conversa com a comunidade, explica o que nós vamos fazer. Nós queremos levar mensalmente um juiz, um promotor, um defensor lá para atender eles em tudo que for preciso. E nós saímos daqui, o helicóptero da Marinha, e a Marinha, quando eles viajam paramentados, obrigatório, com capacete, aquela coisa toda de militar, né? E nós chegamos lá no Bailique, verão, o helicóptero deu aquela volta lá, não existia helicóptero nenhum aqui nessa época. E gente correndo, a meninada correndo para um lado para outro, que é isso, e o helicóptero foi pousando no campo de futebol. Quando pousamos no campo, muitas crianças se aproximaram do helicóptero. Quando o piloto abre a porta, que ele põe para fora, a garotada correu todo. O Jaspion, porque havia um personagem de infantil que era chamado de Jaspion, que tinha... Era o Jaspion, a meninada correu toda, era o piloto, né? Meu funcionário escrevendo lá o endereço aqui, tal, Avenida X, número tal, Altos. Eu falei, Altos é o quê? Ele falou, não, Altos é em cima. Eu falei, não, sei, mas... não, isso aí não existe, Altos. Existe sobre loja e tal, apartamento número tal, mais alto. Não quero... doutor, se não colocar o correio, não vai achar. Aí eu tive que pedir desculpa, né? E
dizer para ele fazer daquela maneira, né? Um dia eu estava em casa, depois já do expediente, chegou um senhor lá. Chegou lá e me disse que falaram para ele que ele ia ser preso e ele foi na minha casa para saber se eu realmente ia prendê-lo. E aí, como foi? Eu achei ótimo. Bom, como eu não tinha processo em casa, eu não o conhecia, eu não sabia se ele realmente ia ser preso. Falei, se for o mandado, vai ser expedido, viu? Eu tinha que fazer tipo que uma tradução dos termos locais para os juízes que chegaram de fora. Você imagina o Dr. Brat, que é o juiz quem eu substituo aqui na terceira vara. O Dr. Brat era titular da terceira. Uma vez ele ficou perdido, me perguntou que o diabo é perna manca. O cara, porque alguém prestando depoimento, aí dizia, não, o cara pegou uma perna manca e tascou na cabeça do outro, né? Ele, perna manca, será que o cara tinha uma perna mecânica, tirou de madeira para bater no outro? Então eles não sabiam. Então isso aí foi, eles precisaram se adaptar aos termos locais, né? Ao nosso vocabulário local. As minhas primeiras sentenças todas eram datilografadas. Quem escuta falar uma coisa dessa não é capaz de imaginar hoje, no século XXI, em 2021, que apenas 30 anos atrás o nosso instrumento de trabalho era tão rudimentar, ao ponto de eu ter que datilografar e, acima de tudo, qualquer erro que eventualmente eu cometesse, eu teria que abrir, apagar e depois fazer de novo. Chambrinha era um bandido que morreu assassinado dentro do Iapém, e disseram que o Chambrinha ele ia matar o Dr. Lages e o Dr. Éder. E ele disse que mataria os dois, porque ele tinha fugido da penitenciária, e nós telefonamos lá para ir para o Iapém. Quem recebeu esse telefonema foi o Erlan, que era o chefe de secretaria. E ele chamou alguém viu realmente a pessoa falando isso. E nós confirmamos que o Chambrinha tinha realmente fugido, né? Foi um período muito tenso. Um juiz ameaçado é um juiz que não dorme, é um juiz que não tem vida, é um negócio muito ruim. Conheci e convivi com as 8 etnias, né, 8 povos indígenas, visitei todas as 32 aldeias e participei de tudo, né? E me chamou muita atenção nas aldeias que eu visitei, ver as meninas assim de 12 anos, já com filho no colo, né? Eu fiquei sabendo que quando as índias vão parir, elas vão pro meio da mata, né? Sozinhas. São coisas que... Desculpa. Marcaram minha vida. E já se vão 30 anos. Mais da metade da minha vida aqui. Ao longo desses 30 anos, a sentença mais difícil que dei foi num caso de um aborto eugênico, onde a criança, ainda viva no ventre da mãe, a mãe pedindo autorização para realizar um aborto, e eu não tinha ali na minha caneta nenhuma decisão a respeito de patrimônio, nenhuma decisão a respeito de liberdade, nenhuma decisão a respeito de valores de pensão alimentícia ou de divisão de bens. Ali eu tinha uma vida para decidir a respeito de uma vida. Foi a decisão mais difícil que eu dei e que exigiu de mim uma reflexão muito grande. E foi aí que eu descobri a importância mesmo que tem o magistrado para a sociedade e a importância que tem uma decisão judicial. E eu espero que essa nova geração que está vindo aí se espelhe na geração de hoje. O que eu espero dos nossos juízes que estão assumindo, daqueles que virão? Que o nosso jurisdicionado seja o nosso principal foco. O que nós precisamos é
de educação básica para esse povo, para esse país. Nós precisamos de desenvolvimento, de trabalho, de formação, né? Espero contribuir da melhor maneira possível. Podem contar comigo, com certeza. O meu sonho com a justiça jamais vai terminar, porque o meu sonho é um misto de compromisso com o desejo de cada vez fazer mais pela justiça do Estado do Amapá. Essa humanização da justiça jamais deixe de existir. Quem nunca viu o Amazonas nunca irá entender a vida de um povo. De alma e cor brasileiras, suas conquistas ribeiras, seu ritmo novo. Não contará nossa história por não saber e por não fazer jus. Não curtirá nossas festas tucuju. Quem avista o Amazonas nesse momento e souber transbordar de tanto amor, esse terá entendido o jeito de ser do povo daqui. Olha, nós vamos para um breve intervalo comercial e já a gente está de volta. Não sai daí, fica conosco. Isto é Amazônia. Você conhece a SS Bijuteria? Não! Na SS Bijuteria você encontra bijuterias prontas, adulto e infantil, ferramentas para bijuterias, fitas, material para guia, pérolas, resinas, cristais e pedrarias para quem customiza roupas de casamento, carnaval, quadrilhas juninas e eventos em geral. Temos curso gratuito para laços, tiara, sandália e bijuterias. SS Bijuteria, Avenida Tiradentes, 784 Centro. Fone 99102-6969. SS Bijuteria, tudo para bijuterias, o melhor preço da cidade. Nós estamos aqui com o serventuário da Justiça, o Wellison Santos, que trabalha na Corregedoria. E por que o Wellison está conosco aqui? Porque o Wellison é desde o início do tribunal. Já tem quantos anos aqui trabalhando no tribunal? Agora, dia 22 de abril, 33. 33 anos de exercício. E aí, como é que tu conta para os nossos telespectadores essa evolução do tribunal, essa tua longevidade aqui? O que é que você viu as transformações nesse poder tão importante para a sociedade? Pois é, um privilégio, né? Privilégio estar aqui no Tribunal de Justiça, né? Há tanto tempo, né? Compartilhando essa experiência com os colegas, né? Os antigos e os novos, né? Porque tem pessoas da minha época que estão ainda em efetivo exercício, né? E agora a gente tem colegas aí que vão entrar no próximo mês de fevereiro, né? Do último concurso. E acompanhar essa evolução do Poder Judiciário do Amapá é uma honra, né? Contribuir, né? Colocar a nossa participação nisso tudo e ver o que a Justiça do Amapá tem conquistado, né? E alcançando aí novos horizontes, né? Nessa parte principalmente tecnológica, né? A gente que saiu
Quando eu cheguei aqui em 1992, a gente utilizava máquinas de datilografias, então tinha a elétrica, a manual, né, a eletrônica, e hoje nós temos aí as plataformas, né, de TI, né, usando o que de melhor tem, né, de computadores, de notebooks e de sistemas e cadastros, né, além do próprio processo eletrônico que faz, né, que confere essa celeridade na prestação jurisdicional. Muito obrigado, Edson, pela tua participação aqui no Isto é Amazônia. Parabéns aí pela tua longevidade, pelo trabalho que você presta a esse importante poder do Estado do Amapá. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? E estamos às ordens, né? No Judiciário aqui do Amapá. Obrigado. Isto é Amazônia. Olha, eu estou aqui com o Marcelo Marinho e com essa relíquia aqui que ele guarda com muito carinho, claro que vale muito, né? Que é a portaria do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, de número 010/91, de 26 de abril de 1991. Então, este cidadão está aqui desde o início, ninguém melhor do que ele para contar para a gente essa evolução, essa mudança que aconteceu nessa trajetória extraordinária que você acompanha. E olha, tem mais um detalhe interessante do Marinho, é que ele entrou no tribunal para o gabinete da presidência e até hoje se mantém lá, sinal que é um profissional de escola muito competente, porque passou presidentes aí, ele vai relacionar aqui, vou te fazer um desafio à tua memória. Quem foi os presidentes do tribunal aí, desde a tua entrada aqui? Douglas? Sim. Tudo bem, esse é o mais fácil. Inclusive que assinou a portaria, essa portaria, né? Aqui, está aqui. É. Douglas, Onildo, Mário, Gilberto, Luiz Carlos, Carmo, Ednardo, Raimundo Valles, Carlos Torque, João Lages, Rômeu Oliveira, Adão Carvalho, né? Tá fácil pra mim. Essa ficou fácil também, ficou fácil, né? E agora, presidente Adão Carvalho. Aí o próximo, Jaime Ferreira, né? Jaime Ferreira. Já eleito e com data marcada para a posse, 25 de fevereiro. Então tá bom, então você pode perceber, né, que o Marcelo está aqui com a memória, por isso que ele está há 34 anos aqui, né, porque está com a memória fresquinha, sabe tudo de cor. E aí, conta pra gente, como foi que tu entrou no tribunal, como é que foi tu acompanhar essa evolução toda aí? Em 91, quando a Justiça foi instada a instalar-se, né, com a transformação do Estado, o Judiciário começou a se aparelhar, né, a buscar os elementos necessários para fazer essa instalação, que era justamente buscar o corpo o pessoal. Só que o pessoal tinha que vir após o quê? Após os normativos. E os normativos eram a Lei de Organização Judiciária, o Regimento Interno, entre outros, que permitiam criar a estrutura para que daí em diante essa estrutura pudesse ser preenchida por pessoas. E essas pessoas assumissem a Justiça do Estado do Amapá, que até então era comandada pela Justiça Federal, na condição de território, né? E eu fui o primeiro a utilizar computador, porque, como você viu aqui, esse instrumento aqui ainda foi datilografado. Né? Foi datilografado. Então, se não tinha estrutura normativa, não tinha estrutura física, não tinha estrutura de pessoal, então não havia computador. E o computador também era uma... Nós não vamos deixar passar em branco não, doutor Rome, venha cá, doutor Rome vai passando aqui. Não, venha cá, dá um abraço na gente aqui. Recebeu a foto? Vi. Mandei você. Pois é, tá bom, doutor Rome aqui, nosso desembargador, falando aqui dos 34 anos no tribunal, né? Serventuário aqui, desde o início de 1991, Marcelo Marinho. E o desembargador Rome, que já presidiu essa casa, foi juiz, presidiu. Eu fui o primeiro juiz da comarca de Santana. Tive o prazer de instalar a comarca de Santana, num período em que a casa que serviria de moradia para o juiz, que era uma casa pequena na Vila Amazonas, lá nós instalamos 3 varas
Era uma vara criminal, uma vara do júri, uma vara da civil e infância e juventude. E colocamos a justiça para funcionar. Carregamos mesa, carregamos cadeira, montamos toda uma estrutura que hoje a gente vê que isso tudo valeu a pena. Valeu a pena. Né? Que o legado que a gente está deixando é um legado não só de trabalho, mas acima de tudo de dedicação e amor à justiça. Né? Tá certo. Importante. Obrigado, doutor. Prazer revê-lo. Muito prazer meu sempre. Obrigado. Tá certo? E aí a gente volta aqui esse papo com o Marcelo, né? Ninguém pode perder a oportunidade, né? Sim, claro. Então o Marcelo está aqui contando pra gente essa evolução, né, Marcelo? Sim. E aí, né, da instalação. O que é interessante nesse contexto perceber? Enxergar como era e enxergar como está. Como era, realmente muito, muito pequeno. O tribunal tinha ainda em 91, os juízes ainda não haviam sido nomeados, então a justiça não havia sido instalada efetivamente. Certo? E também não tinham servidores para, por exemplo, promover um concurso que pudesse realizar... Era tudo muito embrionário. Era tudo muito embrionário, apenas os desembargadores, alguns diretores e poucos servidores em cada unidade, né, para poder realmente efetivar. Mas hoje, 34 anos depois, olhando como era o tribunal e como hoje é, realmente a Justiça do Estado do Amapá, ela está muito bem aparelhada, não só em termos de pessoal, como também de equipamentos. Então, é muito gratificante ver que o tribunal cresceu, evoluiu de uma maneira que a população pode servir-se muito bem desses serviços. Tá certo. Eu te agradeço, Marcelo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Te parabeniza, né, pelo teu trabalho aqui, pela jornalidade, o compromisso com a justiça, que você encarna bem esse espírito, né, do Judiciário Amapaense. Eu agradeço ao Judiciário Amapaense, que é composto de pessoas que são muito amáveis, pessoas que são muito cordiais, pessoas leais, né, e estão sempre dispostas a atender ao cidadão, que é ele realmente o destinatário do nosso serviço. Tá certo, obrigado. Obrigado também. Isto é Amazônia. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já a gente está de volta. Não sai daí, fica conosco. Você conhece a SS Bijuteria? Não! Na SS Bijuteria você encontra bijuterias prontas, adulto e infantil, ferramentas para bijuterias, fitas, material para guia, pérolas, resinas, cristais e pedrarias para quem customiza roupas de casamento, carnaval, quadrilhas juninas e eventos em geral. Temos curso gratuito para laços, tiara, sandália e bijuterias. SS Bijuteria, Avenida Tiradentes, 784 Centro. Fone 99102-6969. SS Bijuteria, tudo para bijuterias, o melhor preço da cidade. O Tribunal de Justiça do Estado não é uma instituição que apenas julga, mas sim oferece à sociedade mapaense, de modo geral, diversos projetos sociais como o Parceiro Digital, a Jornada Fluvial ao Bailique e entre tantos outros projetos que você vai conhecer agora. Foi o primeiro ano da caminhada à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Trabalhamos muito com afinco, dedicação e responsabilidade para garantir a melhor e mais célere prestação jurisdicional ao cidadão.
demos continuidade e efetividade ao trabalho iniciado pelas gestões anteriores e ainda implementamos novas ações ao longo de 2023. Com comprometimento e empenho, não medimos esforços para levar respostas na prestação jurisdicional e de cidadania à sociedade. Nossos magistrados, servidores e colaboradores atuaram nos 16 municípios do estado, construindo em conjunto com a população uma justiça inclusiva, participativa e célere, mostrando que a união em prol da comunidade é nosso maior objetivo. Realizamos audiências remotas, presenciais, sessões de julgamento na turma recursal, Câmara, secção e pleno judicial e administrativo. Também em todas as comarcas, realizamos júris populares para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Seja nos fóruns, nos balcões virtuais, nas jornadas terrestres, fluviais, na capital ou no interior, a gestão do Tribunal de Justiça do Amapá atuou com perfil participativo, focado em manter ouvidos atentos às demandas de magistrados, servidores, colaboradores e jurisdicionados. O chefe do Poder Judiciário, acompanhado de sua equipe, esteve em todas as comarcas e postos avançados para dar voz a todos estes públicos e tomar as providências necessárias para aprimorar a prestação jurisdicional e a qualidade de vida de cada um. Apresentar e debater metas nacionais, ouvir o cidadão, tirar dúvidas e prestar esclarecimentos. Estes foram os objetivos das audiências públicas realizadas pelo Judiciário do Amapá no ano de 2023. O desafio de 2023 foi a gente ter participado e colaborado com o projeto do presidente de governança e termos conseguido, com todo o nosso trabalho, o selo ouro de qualidade, que é o prêmio instituído pelo CNJ. Nós começamos dia 6 de março, nosso trabalho frente à Secretaria-Geral e trabalhamos bem, eu acredito, porque nós fomos até premiados com o selo ouro. Mas esse prêmio, ele não se resume só no selo em si, no recebimento do ouro. Ele vai para além disso. Ele trata da prestação jurisdicional, da qualidade da prestação do serviço jurisdicional, do serviço que o tribunal presta também na área administrativa. Foi um ano de muito aprendizado, de um trabalho árduo e de muitos desafios, mas eu acredito que um ano de muito êxito. A gente chegou aqui, começou um trabalho mais acanhado e foi desenvolvendo esse trabalho ao longo do ano até que nós conseguimos chegar àquilo que nós pretendíamos, que foi o selo ouro de qualidade do tribunal. A certificação ouro atestada pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ao nosso tribunal é o reconhecimento da excelência de trabalho prestado pelos magistrados, servidores e colaboradores desta casa, fazendo uma entrega rápida, célere, da prestação jurisdicional à população. Seguimos assim com o compromisso de trabalharmos com afinco em prol da sociedade amapaense. No primeiro ano de gestão, a tecnologia se destacou como um dos eixos centrais da gestão do presidente Adão Carvalho. Os esforços no sentido de investir em novas soluções, aprimorar as já existentes e expandir as ferramentas e sistemas adotados têm impulsionado o TEJAP ainda mais rumo à atualização que os novos tempos exigem. A atuação jurisdicional voltada para a garantia dos direitos da comunidade LGBTQIA+, das mulheres, das crianças, dos povos originários, dos negros, de pessoas sem teto ou situação de rua e pessoas privadas de liberdade, foi fortalecida em todas as instâncias do Poder Judiciário amapaense, cujo objetivo principal é propor medidas para o aperfeiçoamento de sistema judicial nesses temas. No Fórum de Macapá, inauguramos a Central de Acessibilidade e Informação ao Cidadão, um espaço estruturado para um atendimento humanizado e inclusivo para pessoas com deficiência e com dificuldades de mobilidade. E realizamos em 2023 o primeiro curso da Língua Brasileira de Sinais presencial para servidores do Judiciário,
o que finalizou com a produção de um glossário de Libras. Consolidar, aprofundar e ampliar as relações institucionais da Justiça do Amapá também são atos que fazem parte da rotina de atividades da gestão do Tribunal de Justiça do Amapá. As visitas institucionais são importantes para fortalecer o Estado democrático de direito, estreitar os laços de relacionamento, bons relacionamentos entre o Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, bem como também com os órgãos, instituições afins, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, todos os componentes, os atores do sistema de justiça. Em 2023, com o nosso programa Parceiro Digital, ampliamos a cooperação com o poder público, que se espalhou pelos 16 municípios do Amapá, disponibilizando internet gratuita para que a população tivesse acesso aos serviços da Justiça. O programa também ganhou uma sala prontinha, com diversos computadores no município de Mazagão. É o Parceiro Digital, levando cidadania para quem mais precisa. Ajudamos no sonho das pessoas serem donos da sua própria terra. Por meio do nosso programa Moradia Legal, as famílias receberam seu título de propriedade de terra, garantindo a elas segurança jurídica. Também abraçamos a primeira Semana Nacional do Registro Civil, onde promovemos visibilidade, cidadania e existência oficial a quase 5.000 pessoas no Amapá. Isso, consequentemente, só fortalece a cidadania e dignifica a pessoa humana. 2023 teve os maiores mutirões de conciliação já feitos pela Justiça do Amapá. Com o apoio da presidência do Tribunal de Justiça, ajudamos a população a se regularizar com órgãos e empresas privadas. Ao reconhecimento voluntário de paternidade. Nosso objetivo foi ajudar na pacificação social em nossos centros judiciários de conciliação. No Amapá, a justiça vai até você. E nós fomos mesmo. Foram 3 jornadas fluviais ao arquipélago do Bailique e 5 jornadas terrestres a comunidades e distritos amapaenses, levando cidadania para todos. E no Bailique, o Tribunal de Justiça do Amapá inaugurou seu novo posto avançado no arquipélago. Reforço na magistratura. A gestão do Tribunal de Justiça do Amapá deu posse a 10 novos juízes substitutos. Também foi realizado o processo inédito para residente jurídico. E o concurso público para servidores integra o plano de trabalho do presidente Adão Carvalho. Serão mais de 60 vagas para cargos de técnico e analista. A equipe do judiciário ela é totalmente motivada e está em busca sempre de melhoria, de conquista. E 2024, sem dúvida, nós estamos atrás agora do diamante. Com a iniciativa de fortalecer a atuação socioambiental alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Estadual, a gestão vem executando práticas sustentáveis com racionalização e consumo consciente. E este primeiro ano de gestão também foi marcado por muito amor. Oficializamos a união de mais de 1.200 casais por meio do nosso programa Casamento na Comunidade, em parceria com a Assembleia Legislativa. Transparência na informação. Em 2023, inauguramos a Rádio Web, a nossa Judici Rádio. O propósito é promover uma aproximação ainda maior com a sociedade amapaense e aprimorar a estratégia de comunicação da instituição com a comunidade, além de prestar ainda mais serviços de utilidade pública. Compromisso com a informação, transparência e comunicação são valores exaltados pela presidência do Tribunal de Justiça do Amapá. Assim, temos realizado o programa Bate-Papo com a Imprensa, uma prática onde o chefe do Poder Judiciário recebe os comunicadores
para uma roda de conversa com temas livres, sem pré-definição de pauta. O desembargador Adão à frente, o nosso presidente, é um ser humano extremamente arrojado, versátil e incansável. A gente usa a máxima mesmo de que o exemplo arrasta a partir dele. Ele está sempre à disposição, ele está sempre disponível. Nós também procuramos estar sempre à disposição e sempre disponíveis. E com isso, eu acredito que nós conseguimos conquistar essa premiação. A ideia é que a gente consiga conquistar ainda mais. Seguiremos com o mesmo empenho, entrega e comprometimento na nobre missão institucional de promover justiça, cidadania e paz social. Nosso compromisso se renova neste ano para garantir a excelência na prestação jurisdicional a cada cidadã e cidadão do nosso estado do Amapá. Você conhece a SS Bijuteria? Não! Na SS Bijuteria você encontra bijuterias prontas, adulto e infantil, ferramentas para bijuterias, fitas, material para guia, pérolas, resinas, cristais e pedrarias para quem customiza roupas de casamento, carnaval, quadrilhas juninas e eventos em geral. Temos curso gratuito para laços, tiara, sandália e bijuterias. SS Bijuteria, Avenida Tiradentes, 784 Centro. Fone 99102-6969. SS Bijuteria, tudo para bijuterias, o melhor preço da cidade. Bom, nós estamos aqui no tribunal, na Secretaria de Comunicação, com a secretária Bernadette Farias, nossa colega, e também com Ricardo, com Menezes, com Ivaldo, com Serginho, com Gledson Manelli, um serventuário aqui de 34 anos no tribunal. E o tribunal completa no sábado, Bernadette, 34 anos, dia 25 de janeiro, né? Foi criado essa estrutura do Estado. Como é que é esse setor que hoje tem promovido o tribunal para o público, tem dado acessibilidade às informações aqui de uma forma fluida? Fala um pouquinho para a gente aí dessa secretaria. Primeiramente, obrigada, Roberto, por estar aqui com a sua equipe, com a Karina, com o Serginho, porque quando você dá voz a gente, você faz com que o trabalho da comunicação, que representa o Tribunal de Justiça, ele possa ser levado à cidadã e ao cidadão, que são, né, os pilares fundamentais do trabalho do judiciário. Hoje a comunicação do tribunal, ela vive um tempo diferenciado, né? Nós, não porque haja essa regulamentação que foi iniciada pelo Conselho Nacional de Justiça como uma resolução específica de comunicação institucional, não só por esse motivo, mas essa resolução do CNJ, instituída em 2009, instituindo que os tribunais de justiça do país, né, adotassem uma política de comunicação institucional, ela colaborou para a realização do trabalho da equipe de comunicação aqui, porque realmente nós que somos jornalistas, que viemos de veículos externos, a gente sabe como o judiciário brasileiro funcionava anteriormente, da dificuldade de acesso. E a partir dessa resolução do CNJ, de uma própria resolução aqui do Tribunal de Justiça que regulamenta a comunicação institucional, a gente consegue trabalhar dessa maneira democrática e transparente, né? De fazer com que a Justiça do Amapá realmente, o que acontece aqui dentro, suas decisões, sentenças, projetos, ações, porque o tribunal não só julga, o trabalho do tribunal ele vai mais além, tem responsabilidade social o tribunal. Então, a comunicação ela consegue
fazer com que tudo isso chegue à Dona Mariazinha lá do Perpétuo Socorro, ao seu João lá do Oiapoque, né? Daquele cidadão mais simples ao mais letrado. A gente tem conseguido, graças a Deus, levar isso. E com uma equipe aqui como você citou os meninos, né? Essa equipe aqui, a gente fala que aqui na comunicação tem a velharia e os novinhos, né? Então tem a velha guarda e a nova geração. E isso é bom, né Roberto? Mesclar isso aí. Eu estou aqui do lado aqui do meu amigo Menezes. Que é da velha guarda. Que é da velha guarda, como eu, né? Então, assim, trabalhamos juntos na Rádio Difusora e em outros veículos. Mas agora, Menezes, como é que é desenvolver essa atividade aqui? Você já está aqui quanto tempo? Na verdade, eu entrei para cá em 2017. 2017, aí eu dei uma saída, depois eu retornei, né, e já estou aqui, inclusive como servidor, né, como servidor público mesmo, né, e consegui a minha alocação para cá. Mas, assim, é uma coisa quase que totalmente diferente do que a gente fazia lá. A comunicação institucional ela é um pouquinho mais diferenciada, vamos assim dizer, porque a gente trata de um produto, né? De um produto, no caso aqui, que as notícias do Poder Judiciário, né? Então, recebi o convite, exatamente, recebi o convite da secretária de Comunicação, a exemplo do Ricardo e outros companheiros, e vim, né, a essa nobre missão. E posso te dizer assim, que é fantástico, porque o produto está aqui, a gente tem apenas que, conforme a Bernadette disse, né, lapidar e levar essa melhor informação para aquele público que está lá, né, lá bem distante mesmo. Né? E essa linguagem simples, que foi trazida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, nos dá essa liberdade de levar essa informação com mais clareza para o nosso, no caso, na rádio, né, na rádio web do Tribunal, com essa linguagem bem simples mesmo. Né? Então fica uma coisa bem legal de fazer, né? Bem mais leve de gratificante, fazer. Né? Ricardo, você é o homem da TV, né? Também, né? Tá no rádio e na televisão. Rádio e televisão, né? É isso. Já temos uma passagem longa, né, por algumas emissoras locais de televisão. E a convite da secretária Bernadette, estamos aqui integrando essa equipe da Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça. E como é que tu vê esse desafio aí de estar aqui dentro desse tribunal, né, desse trabalho aí? Roberto, é bacana, porque a gente está justamente nessa fase de transição, né? A gente já vem com uma certa experiência, né, desse ramo, desse meio de imprensa, de comunicação, e a gente está chegando e trabalhando com pessoas jovens, né? Pessoas recém-formadas, pessoas que estão saindo das faculdades, academia, universidades, academia, e está sendo uma experiência muito boa, né? E a gente acaba achando que sabe muita coisa e a gente vai aprender com esse pessoal que está chegando aí. Então está sendo uma experiência muito gostosa, muito boa. Principalmente, eu estou olhando aqui, Berna, aí vocês estão com balcão virtual, portal, canal no YouTube, Instagram, Facebook, o X, Blue Sky, que é uma nova ferramenta. Várias ferramentas. E faltou rede ali, né? Falta o Flickr, né? Pode me falar, Ivaldo, o que WhatsApp. é isso? Esse Blue Sky. Eu passo a palavra para a secretária. É um tipo de rede que funciona mais ou menos parecido agora com tu passou a palavra. Com o Twitter. Agora tu passou a palavra. É porque a gente costuma dizer que a nova geração que está lá na sala, porque tem essa geração aqui, 50 mais, e tem a geração lá, 20 mais. Essa geração 20 mais nasceu com isso aqui, já, na barriga, no útero da mãe já tinha celular. Então o que aconteceu? A gente começou, como o Ricardo disse, aprende com eles, porque a gente não é bobo nem nada. Então, pera lá, a gente quer fazer a melhor comunicação. Para isso, a gente precisa lá de quem tem 19, 20 anos que domina isso aqui. Então eles vão ensinar a gente. Né? E eles querem aprender a fazer televisão, a escrever. Você pode entrar no portal do tribunal, está lá, para que você possa acessar. Então, acho que essas imagens também, por tratar de coisas muito delicadas, aí o juiz disse, não, me dá, eu faço meu relatório e te digo o que tu pode mostrar ou não. Né? Nós fizemos um belíssimo trabalho em Coroa Vermelha, foi meio corrido e meio turbulento, né? Porque a gente passou por umas situações muito difíceis. Mas, enfim, eu sempre tive curiosidade de conhecer como é que funcionava o tribunal por dentro, né?
de tudo. Tive o prazer de fazer um documentário, que depois você vai dar uma olhada. E aí, no passar desse tempo, eu recebi um convite da secretária para vir trabalhar aqui dentro. E aqui estou fazendo a fotografia, que eu cuido da parte de fotografia e a parte do audiovisual também. E é muito louvável, a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque trabalha com a justiça, né? Nem tudo a gente pode mostrar. A gente tem que faz uma seleção de foto, depois vai passar pelo um crivo, passa pelo nosso crivo, depois passa pelo crivo da secretária. Inclusive, essa é uma recomendação, né, da lei. Hoje o cidadão tem direito à reserva de imagens. Sim, pode estar mostrando de qualquer jeito, não é isso? Satisfação, Roberto Gato, a gente que já passou por várias emissoras, trabalhando em rádio, TV, jornal, e agora a gente está aqui na Secretaria de Comunicação do Poder Judiciário do Amapá, que é algo assim um pouco, digamos, diferente, né? As pessoas que estão aí do outro lado não imaginam, né, como é o funcionamento de uma Secretaria de Comunicação, da qual a gente faz parte. Mas esses detalhes, esses pormenores, você acompanha no material que foi produzido também pela Secretaria de Comunicação aqui do Tribunal de Justiça do Amapá, que você acompanha a partir de agora. A comunicação pública no Poder Judiciário, ela tem um papel fundamental de promover a transparência, aproximar a justiça da sociedade e ainda informar de uma maneira clara, acessível e, como a gente diz nos dias de hoje, com uma linguagem simples. O Núcleo de Jornalismo da Secretaria de Comunicação do TEJAP é o responsável pela apuração, redação e revisão de todo o conteúdo reproduzido no nosso portal, nas mídias sociais do TEJAP, mas também é distribuído para a mídia espontânea em geral. Bom, o Núcleo de Jornalismo é fundamental não só para informar as atividades do Poder Judiciário, mas também os veículos de comunicação, pois as notícias, todas tratadas com muita responsabilidade, abastecem jornais, rádios, TVs e demais veículos da internet para que o cidadão tenha acesso à informação e busque seus direitos. Aqui, as ideias se tornam ações. O núcleo de pauta é o coração da comunicação, que planeja nossas ações e conecta a sociedade. As redes sociais nos conectam instantaneamente ao público. Lá a gente consegue facilitar esse diálogo da justiça com a população e fazer tudo em tempo real. Nós somos os responsáveis por levar uma linguagem mais acessível e simplificar a imagem do Poder Judiciário. Ser estagiário aqui na Secretaria de Comunicação é uma oportunidade de aprender e aprimorar os conhecimentos que eu adquiro dentro da universidade. O Núcleo de Fotografias é responsável por eternizar a história do Poder Judiciário, registrando eventos, sessões, cerimônias e os demais acontecimentos da Justiça Amapaense. A Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá dá um exemplo de inclusão e diversidade ao integrar em sua equipe uma colaboradora com síndrome de Down. É a fotógrafa Letícia Lisboa. Letícia recebeu treinamento em fotografia para atuar nas pautas do Judiciário do Amapá. Essa iniciativa reforça o compromisso do órgão em promover um ambiente acolhedor, onde todos têm a oportunidade de contribuir e desenvolver seus talentos. O núcleo operacional garante que as equipes estejam em local certo e na hora certa. A Judici Rádio tem esse papel fundamental de levar ao web ouvinte e ao web telespectador a informação precisa e com responsabilidade, tanto do Poder Judiciário quanto do sistema de justiça e aquelas notícias também que são mais prestação de serviço ao nosso cidadão.
Com criatividade e técnica, o núcleo de design dá forma à nossa comunicação, criando materiais que capturam a atenção do público, como peças publicitárias, cards para todas as nossas plataformas digitais, capas para as matérias do nosso portal, materiais gráficos, entre outros. Esse aqui é o núcleo de edição. Aqui nós somos responsáveis por todo o material audiovisual do Tribunal de Justiça. Aqui nós produzimos os vídeos institucionais, os documentários, tudo que você vê de áudio e vídeo do Tribunal de Justiça é feito por aqui, por mim, por Flávio. Então nós somos responsáveis por tentar levar sempre para você uma resposta em áudio e vídeo da melhor qualidade. Todas as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Amapá objetivam promover a transparência, fortalecer o diálogo com a sociedade e valorizar uma justiça humana e cidadã, sempre comprometida com o acesso à informação e a melhor prestação jurisdicional. O nosso programa de hoje vai encerrando no museu aqui do Tribunal de Justiça. Que maravilha! Aqui está a prova documental de tudo isso que nós mostramos para vocês, né? Imagens, fotografias, documentos, processos, né, que foram, ao longo de 34 anos, desenvolvidos desse serviço que a Justiça prestou. Aqui, olha só, quem não conhece, garotada jovem, isso aqui era máquina de datilografia, tá certo? Esses equipamentos aqui que deram fluidez ao trabalho da Justiça. Agora muito moderno, vocês puderam acompanhar. A gente vai ficando por aqui, mas no próximo sábado a gente vai voltar. Isto é Amazônia. Você conhece a SS Bijuteria? Não! Na SS Bijuteria você encontra bijuterias prontas, adulto e infantil, ferramentas para bijuterias, fitas, material para guia, pérolas, resinas, cristais e pedrarias para quem customiza roupas de casamento, carnaval, quadrilhas juninas e eventos em geral. Temos curso gratuito para laços, tiara, sandália e bijuterias. SS Bijuteria, Avenida Tiradentes, 784 Centro. Fone 99102-6969. SS Bijuteria, tudo para bijuterias, o melhor preço da cidade.